Muito obrigada pela presença amiga de todos vocês. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Tem alguma coisa que gostaria de perguntar? Araci, deixa eu tirar uma dúvida com a senhora. Nas nossas orações que a gente faz, independente do horário, né? Eu só me preocupo com os lugares. Não é todo lugar que eu gosto de fazer oração. Não me sinto bem. Parece que não flui a energia. Geralmente a gente faz na parte da manhã, a hora que acorda, eu não gosto de colocar o pé no chão antes de rezar. Parece que alguém vai pegar no meu pé. Então, à noite, quando a gente reza, a gente geralmente pede para ir para uma colônia, aprender, estudar, tal. A gente pode pedir para o ente querido que está do lado, que nem a minha mãe. Eu posso pedir para ela me acompanhar nesse estudo? Não tem problema nenhum, não, né? Pode sim. Você pede ao anjo guardião, que é o espírito responsável por ela, que a encaminhe para uma escola que ajude ela nesse projeto de evolução da sua alma. Você pode pedir, porque o anjo da guarda, ele é responsável e ele pode atender o seu pedido, como pode pedir para um filho, pode pedir para qualquer outra pessoa, que ela seja socorrida, levada para um hospital, um pronto-socorro, tudo isso nós podemos rogar e pedir essa intervenção, sim. Uma criança estudar, para uma criança receber um tratamento espiritual, tudo nós podemos pedir. E assim nós podemos ser atendidos. Ok? A sua rogativa ela é válida. Mais alguma pergunta? Dona Araci, porque dá no corpo da gente que parece que seu corpo, a sua carne, parece que passaram em você. Não tem aquelas escovas, que é umas escovas de tirar ferrugem em ferro? Que ela é feita de aço, de umas. Igual uma escova de cabelo, só que ela tem aquelas. Sim. Parece que seu Sim. corpo está todo. Ou então que você sofreu um acidente, você está todo ralado, um acidente de moto. Sim. Essa dor, ela é uma dor que a gente tem por ter fibromialgia ou é uma dor que é uma dor espiritual de trabalho? É uma dor espiritual. É um fluido intoxicante, ácido e agressivo. Então, quando nós recebemos esse fluido, como nos pega primeiramente na pele, o primeiro órgão que vai absorver é a nossa pele. A pele irrita, vai dar alergia, vai dar coceira, e ele vai interpenetrando. Então, ele vai acabar causando dano aos nossos órgãos também, porque ele é altamente agressivo. Uma limpeza psíquica totalmente na pele, você deve trabalhar na sua pele, nos órgãos, trabalhar na sua aura espiritual, que às vezes esse movimento de energias intoxicantes pode estar na sua aura espiritual. Às vezes não conseguiu penetrar, mas ele está em ciclamento, ele está volitando ao seu redor, então ele irrita, ele é totalmente agressivo. Tá? É um fluido ácido. Principalmente quando eu vou me deitar para me dormir. Aí essa dor ela anda. Aí hora ela tá na perna, aí hora ela tá no braço, aí hora ela tá na lombar, aí daí ela vai para cervical e é desse jeito. Uma das coisas muito comuns das pessoas que têm um pouco de maldade, não têm um sentimento nobre, é muito fácil fazer trabalho na cama, porque com certeza a pessoa vai na sua cama. É um projeto lógico, né? Ou no trabalho, onde a pessoa senta na sua escrivaninha, na sua cama, igual tomar água, na né, sua dona cadeira, também, né? no seu carro, quer dizer, uma coisa assim, é toda a possibilidade da pessoa estar naquele local, naquele ambiente. E a cama é todo dia, é o local adequado para o repouso. Bom trabalho, Cris. Quem mais gostaria de fazer uma pergunta? Boa noite, dona Araci. As alergias, elas são provenientes do quê? A gente tem que trabalhar no antídoto contra elas, é isso? A gente tem que mentalizar o antídoto.
Sim, a alergia é originária de fluidos. Toda doença, toda, o câncer, a lepra, a AIDS, tudo que você puder imaginar de doença no corpo físico é oriunda de fluidos. Essas alergias são fluidos que vêm, vamos colocar assim, de uma densidade muito maior de lesmas astrais. Nós vamos estudar isso hoje. Oriundas desse fluido mais negativo, que é uma criação. A mente humana, ela vibra e dá vida a todo esse tipo de alergia. E ele fica ao nosso redor, então você precisa trabalhar, higienizar, restaurar até que você extermine toda essa sequela oriunda desses fluidos trazidos pelas lesmas astrais, e vírus astrais e tudo mais. Isso existe. E nós temos que trabalhar na autolimpeza da higienização ao nosso redor. Quando atinge a pele, é o mais frágil, vamos colocar, porque ainda está externo, né? Mas esses fluidos, quando eles interpenetram de uma maneira agressiva, eles vão causar todo tipo de doença, aonde ele vibra com intensidade, nos deixará doente. Então, toda doença é originária de fluidos. E médico tem que estar atento para não deixar essas doenças acumular esse fluido, para que nós não tenhamos doenças graves, porque vai chegar à gravidade se ela não for retirada. Tem que autolimpeza. Todo o trabalho tem que ser caridosamente, o médico tem que se amar. O médium tem que se proteger, porque se o médium não se proteger, ele não tem condições de auxiliar a sua família. O médium que se deixa ficar intoxicado, macumbado, enfeitiçado, que se deixa cair esse fluido sobre ele, como ele vai atender a família? Como ele vai atender seus filhos? Então, o médium ele tem que ter em mente que ele é em primeiro lugar. É ele. Então, se você tem um problema, mas você está ruim, primeiro você. Não adianta você, já intoxicada, querer auxiliar outro. Você vai auxiliar. Mas o que vai acontecer com você? Você vai pegar aquele fluido intoxicante do outro, você já está intoxicada, quer dizer, você vai ter dois fluidos intoxicantes. Então, a possibilidade de você ficar obsediada, ficar sob essa subjugação, é muito maior. Então, é melhor que o médium peça proteção para aquela pessoa, que ela fique ali protegida pelo anjo guardião, a equipe de trabalho, e você trabalhe para você, até você ficar boa. Determinadas vibrações, às vezes nós temos que orar 1 dia, 2 dias, 3 dias, para nos libertar do padrão vibratório. Porque quando uma pessoa está raivosa, ou ela está brava, ou está com saracutico, enquanto ela não esquece, ela emite essa onda. Enquanto ela estiver emitindo essa onda, está vindo até nós. Então, o que nós temos que fazer? Tirar essa onda, rogar ao anjo guardião, que aquela pessoa se ocupe, estou falando de vivo, que ela se ocupe de alguma coisa útil, que ela vai estudar, que ela vai trabalhar, que ela vai fazer arte, que ela esqueça, que ela procure um outro destino. No caso de ser um espírito, é muito fácil. Basta doutrinar, basta esclarecer, basta socorrer. Isso aí a gente leva 10 minutos, no máximo, estourando 15 minutos. Mas o vivo não tem como nós modificar o vivo, porque somente ele auto se modifica. Então a gente melhora, ameniza, mas não cura. Por quê? O ódio e a raiva, a vingança, o desamor, está dentro da alma. É a alma que é má. Então, só ela pode automudar-se.
Quando é uma irradiação de uma coisa que não tem aquele ódio guardado, essa irradiação ela vem, você tira e cessa. Então, há situações em que cessam, porque o ódio passa a raiva, o faniquito passa logo, e tudo passa, e tudo muda. Então, esse fluido também vai passar. Mas nós, médios, não podemos deixar sobre nós. Não podemos deixar sobre nós. Nem o ódio, nem a raiva, nem a vingança, nem o desamor, nem a impiedade. De maneira nenhuma. Porque nós ficaremos doentes. Nós ficaremos doentes. Qualquer fluido mal nos intoxica e vai nos intoxicando. De ordem geral, não estou dizendo que seja, cada médium é um médium. De ordem geral, essa intoxicação, ela começa a surgir nos nossos pés. Aquele fluido denso pega nos nossos pés, pega nas pernas, vem para o joelho e vai subindo. E vamos ficando com as pernas pesadas, vamos ficando com os braços pesados, e esse fluido vai vindo. Atinge o nosso intestino, atinge o estômago, e vai vindo e vai subindo, nos dá um mal-estar, vai subindo. Quando chegar aqui, aí você está numa situação muito difícil. Você tem que pedir para um amigo. Aí você precisa de socorro. Aí você precisa de auxílio. Por isso que o médium, quando o fluido estiver no dedinho do pé dele, ele já começa a auto-se proteger. Não deixa ficar aqui. Porque se ficar aqui, esse fluido chega aqui, você está obsediada, fascinada, subjugada. Então, o médium tem que saber aonde está batendo o fluido nele. A hora que já está aqui assim, já está enforcando, ele já está no limite, ele tem que socorrer ele não pode deixar. Ele não pode dizer assim, eu vou socorrer fulano, depois eu volto para mim, porque é mais caridoso. Você vai ficar numa situação muito difícil. Então, eu diria, primeiro você, porque senão você não vai socorrer mais ninguém. Você vai ficar obsediada, doente, enferma, e não vai socorrer. Pode perguntar, Sheila. Araci, quando eu trabalhava, eu trabalhei em hospital e tinha uns óbitos, os pacientes. Não, às vezes não tinha nem morrido, mas o fato de eu estar próximo, cuidando ali, eu ficava com aquele cheiro do corpo delas, da paciente. Saía assim no corredor, eu soltava gases fétidos, a pele ficava com aquele cheiro dela. E às vezes, quando eu descia e levava o corpo lá na geladeira, eu sentia que eu ficava impregnada com aquilo. Tá, trocava de roupa, mas eu ficava com aquele cheiro, parece que fui impregnada na minha alma. Isso é o quê? Assimilação de fluidos. Você tinha piedade em um médium despreparado, vamos colocar. Primeiro, um despreparo técnico seu. Porque qualquer médium, aonde ele estiver, ele vai assimilar o meio ambiente. Qualquer médium, qualquer pessoa. Se estiver num velório, se estiver numa festa, se estiver qualquer canto, bebida, o que tiver, qualquer imoralidade, você vai assimilar. Como nesse caso, você assimila o fluido. E por que aquela pessoa? Porque você certamente deveria sentir piedade em sua alma, porque a alma do médium é sempre assim piedosa. Então, você lançava sobre ele esse fluido, ou de dor, ou de piedade, e você recebia esse fluido. Que toda vez que o médium quer ajudar uma pessoa, nós emanamos um fluido e recebemos de volta o fluido da pessoa, que é o passe. A pessoa, quando ela dá um passe, ela doa o fluido para uma pessoa e vem para ela o fluido ruim e o fluido negativo. Só que você foi abençoada, Sheila, porque o seu mecanismo espiritual expulsava. Por essa razão, você tinha todo esse fluido que você retirava, mal cheiroso. Então, o próprio sistema tentava eliminar. Mas você já deveria estar intoxicada no máximo.
Por isso que quando o médium fica intoxicado, ele tem dor de barriga, ele tem dor de cabeça, ele tem mal-estar, tem dor no estômago. É um processo de alta intoxicação. Então, se isso acontece conosco, nós devemos parar e orar por nós. Pare. Eu paro o carro, eu trabalho no meu carro, para mim não chegar em casa intoxicada. Não existe assim, eu vou ficar totalmente protegida. É muito difícil. Porque aonde nós estivermos, que essa pessoa fora da nossa casa, fora do centro espírita, em qualquer lugar, que essa pessoa começar a conversar conosco e ela colocar qualquer drama, qualquer dificuldade, você é impactada na hora. Não tem, por mais que você se feche, ou isso acontece comigo, eu tenho essa facilidade. Qualquer pessoa que conversar comigo, por mais que eu tenta me recompor, sobra para mim. Sobra, não tem saída. Então, eu saio daquele local, graças a Deus, entro dentro do meu carro, e eu oro 1 hora, 2 horas, até eu me libertar daquilo antes de chegar na minha casa. Com certeza absoluta. Eu não deixo ficar. Eu não deixo ficar naquela situação em hipótese nenhuma. E se eu não conseguir me libertar, eu peço aos meus protetores que segure aquele padrão vibratório até que eu possa estar em condições de socorrer aquele trabalho. Então, nós, médios, temos essa capacidade de absorver. Todo médium absorve. Só que ele tem que aprender a tirar dele. E para tirar é a prece. É a ajuda dos protetores, do anjo de guarda. Quando nós já estamos mais limpos, vamos dizer, nós não temos essa sobrecarga, porque fica externo esse fluido. Mas quando o médium já está intoxicado, porque ele ora muito pouco, porque ele cuida muito pouco dele, o que acontece? Essa intoxicação, ela mistura com muita rapidez, então intoxica muito mais rápido, porque ele já está intoxicado. Então, é importante que o médium cuide dele, é muito importante. Que o médium compreenda a sua mediunidade, estude, porque às vezes as pessoas falam assim, ela se fala que tem que ser. Não, eu quero que você fica, eu sei, porque eu fui um médium que eu sofri muito. Com a capacidade da minha mediunidade de absorção e com essa possibilidade de pegar tudo que tudo me servia, eu sofri muito, porque eu não conseguia compreender toda essa assimilação tão grande aonde quer que eu ia. Até hoje eu não gosto de sair muito, porque eu me envolvo em qualquer lugar, por mais que eu saia com todo o meu sistema de proteção, mas sobra para mim sempre o sistema máximo e ainda sobra. Regina, pode perguntar. Araci, aproveitando a pergunta da Sheila, mesmo que a gente, em alguma situação, tente se blindar antecipadamente, pedindo proteção, tudo, ainda assim sofremos a intoxicação dos fluidos. Sempre. Ah. Sabe por quê? Vamos colocar, você fala assim, eu vou no hospital e eu vou pedir que eu fique totalmente blindada. Então, você cria aquela couraça vibratória. Mas quando você chegar perto do paciente, da sua avó, por exemplo, aí ela estende a mãozinha dela e você pega na mãozinha dela. A hora que você pegar na mãozinha da sua avó e você vai tudo para você, minha querida. Aquilo é uma transferência sem precedente. Você vai sair de lá, uau! Entendeu? Mas o seu coração, a sua alma, o seu amor pela sua avó era maior do que a intoxicação, entendeu? Sim. Não havia egoísmo da sua parte, havia amor. Você não pensou em você pensou no amor que você queria dar. Então, Sim. não tem jeito. O médium se brinda, mas quando ele é tocado pelo sentimento de amor ou de ternura, não tem jeito. Nós voltamos a fazer esse papel novamente de recurso. Mas eu acho gratificante.
Porque se um médium, por mais que ele se blinde, e ele segura na mão da sua avó e puxa tudo para ele, eu dou 10 para o médium. Quero mais que ele fique dentro de casa rezando 3 dias. Porque a vozinha vai ficar boa, ela vai se melhorar, entendeu? Ela vai ficar melhor, vai se curar. E você se vira nos 30, entendeu? Não existe outra saída. Então, é necessário que nós estejamos isso assim, esse amor. E socorra os espíritos e limpa você, vai dar tudo certo. Todo médium faz isso, tá? Perfeito. Obrigada. Ok? Fica tranquila, faz parte da nossa existência. Só que não pega aquilo que você vê que é muito perigoso. Então, certa feita na minha vida, estava saindo de Prudente, eu fui fazer uma visita para uma pessoa doente. Eu já estava cansada, final de tempo, estava exausta. Médio fica cansado. Aí, eu cheguei lá, aquela pessoa estava muito necessitada. E eu falei para os espíritos, não, eu vou pegar isso, porque eu vou chegar na minha casa, lá na fazenda, e eu vou dar conta desse serviço. E eu, carinhosamente, puxei tudo para mim. Eu passei 3 meses obsedada. 3 meses, ele sabe disso, 3 meses obsedada. Porque eu sozinha, eu já estava acabada. Eu estava sem energia vital, eu estava desfalsificada de energia. Aí eu peguei uma carga muito grande, além do meu limite. E aí eu sozinha não dei conta. Aí eu tive que arrumar amigos, companheiros para me libertar. Então eu sabia que estava obsediada e sabia que eu não conseguia tirar aquilo de cima de mim sozinha. Então isso tem que ser entendido. O médium tem que entender. Se ele não está bem, ele aguarde algumas horas, 1 dia, 2, até que ele fique novamente formoso, para que ele possa fazer. Mas nós queremos pegar uma carga que nós não estamos bem. Então, vamos supor que é o que aconteceu comigo. Eu estava pouca energia vital, desnutrida espiritualmente, cansada, esgotada. E aí peguei uma macumba pesada. E aí? Pega uma magia negra. Você não sai. Você não sai. Você não sai mais sozinha. Então, é isso que se tem que entender. Ora, um médico, quando ele está forte, está saudável, está bem, fisicamente ele está bem, cheio de vitalidade, cheio de energia, a equipe de trabalho está a posto. Aí ele chamou, ele resolve o problema. Resolve com 1 hora, 2 horas, 3 horas, 1 dia, 3 dias, ele resolve. Mas ele resolve, porque ele tem vitalidade, ele tem energia e ele tem potencial para orar. E médio obsedado não consegue orar. Você sabe disso. Médio obsedado, ele começa a orar, ele foge. Começa a orar, ele foge. Começa a orar, ele foge. Médio obsedado não concentra, não consegue concentrar num objetivo. Quando isso acontece, nós estamos obsediados. É facinho o médio saber quando ele não está bem. Nem o Pai Nosso ele faz. Ele começa o Pai Nosso e sai. Começa o Pai Nosso. Ele não tem uma fixação, ele não consegue interligar com profundidade. Então, é isso que médium tem que entender. Ele tem que estar bem para entrar numa guerra surda. Uma guerra surda, igual nós estudamos na segunda-feira. Fala, Cris. Eu posso, se eu estiver nessa situação, que eu vejo que eu estou tentando e não estou conseguindo, eu posso chamar a minha equipe, chamar meus protetores para mim fazer um trabalho durante a noite dormindo, não a mim acordar de madrugada, eu fazer dormindo. Posso? Pode. Pode, você pode pedir de manhã cedo, você pode vir com a intuição exata de qual é o seu problema. Porque na hora que você pedir, seu protetor vai te levar aonde está a dificuldade. Porque muitas situações, Cris, são retorno desta vida ou de outras vidas. Sim. Retorno dos nossos próprios trabalhos. Então, quando você for ver, você só tem uma saída. Ou ele é externo, ou é seu.
Uhum. Se for seu, rapidinho você desmancha, porque é nosso mesmo. É isso que espírita tem que entender. Tudo que eu faço volta para mim, não é assim que nós falamos? A lei de retorno? Não tem a bendita lei de retorno? Então, às vezes, não é só externo. Às vezes, chega numa época da nossa vida e que nós temos que desmanchar o que ficou no nosso passado, na reencarnação passada. E se eu me lembro, Cris, acho que você que me falou que ia limpar até a 4ª geração. Alguém me falou que ia fazer uma limpeza até a 4ª geração. Então, eu vou veja lá bem. no meu pai e vou. Você pode ter entrado num beco seu e você precisa sair dessa furna. Às vezes, então, você vai pedir para o seu protetor te levar no seu próprio passado. No seu próprio passado, onde você está presa no passado. Então, na vida presente, você não tira, porque está no passado. Me fiz entender? Sim, obrigada. Acho que talvez esteja aí o seu maior problema. Então, tá ótimo. Vocês, médiums, sempre cuidam muito de vocês. Quando eu estou no primeiro ciclo, eu falo assim, médium, não se intromete na vida dos outros, cuida de você. As pessoas olham, você é egoísta, não é caridosa, mas só que depois a vida passa e vocês vão aprender que a caridade, ela tem que ser segura, ela tem que ser firme, para que nós não ficamos obsediadas. Só isso. Mas você pode trabalhar o quanto você quiser, só não pode ficar obsediada. E se meter nessa daí da crise. Eu vou limpar até a 4ª reencarnação. Aí cai num beco sem saída lá da 2ª, 3ª reencarnação. Aí não consegue desmanchar. Por quê? Porque está no próprio perispírito. Entendeu? No próprio perispírito. Está dentro da alma. Então, o médium tem que voltar e desmanchar de si mesmo. Então, são pesquisa. Isso é pesquisa. Isso é lógica da doutrina dos espíritos. Se eu vivi várias reencarnações, e eu fiz isso, fiz aquilo, aí pediu para mim ver, eu fui lá, e aí? E aí você fez, e aí você não quer resolver, está pensando que é aqui na vida presente, está no passado? Então, isso tudo são situações que o médium aprende a lógica, a razão, a visão, a percepção, a análise. Então, quando uma porta não dá, tem que passar para a 2ª porta. Não pode ficar batendo numa porta só, ok? Tem que entrar numa outra porta, porque a porta não é aquela, é aqui. Vamos orar. Nosso pensamento se eleva ao Criador. Deus, nosso Pai, soberanamente justo e bom, Senhor. Aqui estamos, na súplica maior, para vos pedir-te, Pai, autorização para trabalhar com o grande fluido cósmico universal, para trabalhar com as forças eletromagnéticas da minha alma, para poder levar, Senhor, a mensagem de amor e de esperança. Fazei, Senhor, com que tudo possa crescer, elaborar dentro do meu pensamento. E eu te rogo, Pai amado, pelos espíritos planetários, pelos espíritos solares, lunares, cósmicos, Senhor. E que venha para nós toda essa energia. Templo de amor e luz se abra, Senhor. Abra esse foco de energia sobre todos nós. Rogo ao grande Mestre Jesus. Rogo a toda a ordem crística, Senhor. Rogo aos consoladores que venham, Senhor, até nós. Abençoa o nosso trajeto de vida. Abençoa o nosso trabalho. Abençoa a nossa família. Fazei de nós o cereiro da última hora. Aquele, Senhor, que veio para semear, para construir um mundo melhor. Fazei, ó Senhor, com que a sementeira do bem possam ser distribuídas. Fazei de mim aquele que vai, Senhor, e caminha,
Deixe-me caminhar por entre pedras e espinhos. Deixe caminhar pelos caminhos mais áridos e mais difíceis, mas que nunca me falte a fé, que nunca me falte a esperança, Senhor, que não me falte a bondade e a misericórdia. Fazei, ó Senhor, com que eu carregue dentro de mim, no embornal da minha alma, toda a simplicidade, Senhor, a humildade do Espírito, para aprender constantemente, levar a mensagem, Senhor, de esperança. Fazei com que eu possa semear a luz do seu evangelho, que aonde eu possa passar, essa sementeira, Senhor, da doutrina dos Espíritos, essa sementeira que distribui. Fazei, ó Senhor, com que os Espíritos amigos e benfeitores me auxiliem a distribuir, que eu possa levar à minha família a mensagem de paz, a mensagem de esperança, de alegria de viver, de conhecer, Senhor, a mediunidade, de conhecer a doutrina dos Espíritos. Deixai cair essa bênção dentro do meu lar, para que todos absorvam, Senhor, esses pensamentos, esses fluidos luminosos, para restaurar a paz dentro do meu lar. Fazei, ó Senhor, com que eu possa levar a mensagem, Senhor, nos grupos espíritas, nas casas espíritas, no meu centro de trabalho e de pesquisa. Fazei, ó Senhor, com que possamos crescer, estudar, compreender a doutrina, compreender essa ciência, Senhor, a ciência da alma, da evolução, a reencarnação, Senhor, a lei de causa e efeito. Fazei com que cada dia mais eu me melhore, eu me corrige, eu possa fazer melhor por mim e posso distribuir no centro espírita. Fazei com que este aprendizado possa ser doado, possa ser absorvido, possa ser levado, Senhor, todos os elementos do Criador, todas as partículas divinas do seu amor, que nós possamos ensinar. Rogo-te ainda, Pai amado, que aonde eu estiver, aonde eu caminhar, que eu possa levar essa mensagem de paz. Permita que os meus pensamentos possam atingir os meus objetivos. Quero, Pai amado, nesta reencarnação, realizar a contento a minha missão. Embora eu não sei o meu caminhar, nem o meu destino, mas que eu receba a intuição, que eu possa absorver e que eu possa chegar com certeza absoluta naquilo que eu vim realizar. Dai-me a força, Senhor. Dai-me coragem. Dai-me a abnegação. Dai-me a luta. Dai-me o trabalho. Dai-me a força interior da minha alma, para que cada dia mais eu possa me sentir feliz, privilegiada, por receber as energias solares, a lua das estrelas, Senhor, essa força cósmica, Senhor, e que eu possa, Senhor, absorver todas essas energias ectoplasmáticas, quer do reino mineral, quer do reino vegetal, quer do reino animal, Senhor, quer do reino dos homens, que essas energias de vida, de trabalho, possam acrescentar na minha vida, e que eu, Senhor, acompanhada com meu anjo guardião, com a minha equipe de trabalho, com meus amigos leais de companheiros desta vida e de outras vidas, possamos, Senhor, construir um mundo melhor. Fazei, ó Senhor, com que os espíritos venham até nós e nos auxiliem
a proteger, Senhor, as nossas colônias, a proteger os espíritos, a proteger todos aqueles que, de uma ordem direta ou indireta, nós somos responsáveis. Obrigado, Senhor, por eu estar aqui, agora, no planeta Terra. Obrigado, Senhor, por esse pequeno núcleo de trabalho. Obrigado, Senhor, por esse pequeno centro espírita online. Obrigado por nós estarmos aqui no aprendizado. E eu te rogo-te, Senhor, que abençoe os médiuns, abençoe esses trabalhadores, fazei com que cumpram as suas missões e que as realizem com êxito. E ao retornarmos, Senhor, à pátria espiritual, possamos nos reencontrar com a alegria, a euforia, a felicidade do dever cumprido. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que me deste, meu profundo agradecimento. E agradeço-te, Senhor, a companhia de todos os médiuns presentes. Obrigado por eles estarem aqui comigo. Obrigado por essa doação de amor e de ternura. Obrigado pela paz que nos envolve. Obrigado por este trabalho redentor. E neste momento, nós vos agradecemos por tudo que recebemos de ti. E rogo aos médiuns que evoque seu anjo guardião. Evoque seu espírito protetor. Evoque seu amigo espiritual. E pedir-lhe um conselho, uma advertência, uma orientação. Faça uma pergunta simples, para que o espírito possa responder sim ou não. E assim, deste momento em diante, nós encerramos nosso estudo, nossa pesquisa. Obrigado, Senhor, por mais esse dia de vida, por estar aqui agora, neste grupo de estudo. Muito obrigada.